Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Mais uma vez estamos na Academia de Pregadores, a nossa escola teológica online. Estamos na Escola Bíblica Dominical e estudando esse segundo trimestre de 2022. Na aula de hoje estudaremos a lição comentada pelo pastor Osiel Gomes, um amigo, professor da Academia de Pregadores. Estudaremos a lição de número 2. Lição de número 2 do dia 10 de abril de 2022. Vamos tratar sobre sal da terra e luz do mundo. Um assunto maravilhoso, glorioso, um assunto especial, né? Sermão da Montanha, que estamos estudando neste segundo trimestre de 2022. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Nós vamos entender na aula de hoje a grandiosidade dessas duas metáforas que Jesus utilizou para falar dos súditos, sobre os súditos do seu reino. Verdade prática, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Olha, não esqueça disso. Isso é muito importante para essa aula de hoje. A influência... Deixa eu destacar isso aqui, ó. Influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Veja só, o que nós aprendemos é que os crentes precisam influenciar a sociedade. Eu vou falar disso mais à frente na lição, mas aproveito já que é a oportunidade para lembrar uma frase que eu aprendi com um amigo e que eu faço questão de lembrar, de recitá-la novamente, de citar de novo, né? Sempre que tenho a oportunidade. O diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar, mas Deus também tem. Deus tem colocado pessoas em lugares estratégicos no mundo para que os cristãos influenciem o mundo. A nossa atitude não deve ser só de viver aqui. A nossa atitude deve ser de ser influenciadores, formadores de opinião. Este é um desejo de Deus para a nossa vida. A palavra-chave da nossa lição hoje é influência. O que é influenciar? É fazer com que as nossas atitudes tenham uma ação na vida de pessoas que não praticam as mesmas atitudes que nós. Isso é exercer influência. Leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, que nos diz o seguinte: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. Olha o que Jesus está dizendo. Os homens têm que ver as vossas obras. As nossas obras não são para ficar escondidas, ocultas. Eu sempre falo que Deus não tem agente secreto. Quando eu leciono missiologia, eu gosto de falar sobre isso. Já que o número 7 é o número da perfeição, tem muito crente que se acha 007 de Deus. Não é o James Bond, mas acha que é o 007 de Deus. Deus não tem agentes secretos. Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, martiria, aquele que entrega a vida por uma causa. Jesus está dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles, os homens, vejam as vossas obras e, através das vossas obras, glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Eu acho esse versículo magnífico, porque Jesus está dizendo o seguinte, olha, os homens precisam ver as vossas boas obras.
Vocês estão na terra. E na terra vocês têm boas obras. E através das vossas obras, vista pelos homens, eles vão primeiro glorificar ao vosso Pai. Isso é interessante demais, porque o que Jesus está ensinando é que as nossas obras não promovem a nossa glorificação, promovem a glorificação de alguém que não somos nós, mas é o nosso Pai e que está nos céus. É claro que quando nós estudamos a Bíblia, estudamos hermenêutica bíblica, nós aprendemos a fazer essas chaves hermenêuticas. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, Pai Nosso que está nos céus. Nós estamos na terra, mas temos um Pai que está nos céus. E sabe o que é mais glorioso disso? Não é estarmos na terra e o nosso Pai está no céu. O mais glorioso disso é que daqui a pouco Ele vai vir tirar a gente da nossa casa, do nosso lugar, e nos levar para o lugar, para a casa dEle. Então, as nossas boas obras glorificam, é vista pelos homens, glorificam a Deus que está no céu. Então, através das nossas boas obras, homens vão reconhecer a Deus que está no céu. Na introdução, aliás, aqui no plano de aula, ó, eu quero destacar algo que eu achei interessante para essa aula de hoje. A proposta desta lição é estudar sobre a importância de nossa influência como cristãos no mundo. É aqui, ó, que eu disse, Deus sempre coloca pessoas em lugares estratégicos. Como eu gostaria que todo crente entendesse isso aqui. Deus coloca pessoas em lugares estratégicos. O lugar que você está plantado, foi Deus quem te colocou, foi Deus quem te plantou, de forma estratégica. Deus tem uma estratégia através da sua vida. O lugar que você está, eu não posso estar. É por isso que Salomão, ao escrever Eclesiastes, diz assim, tudo que te vier às mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Você tem que fazer conforme as tuas forças, não conforme as minhas. Eu faço conforme as minhas forças, não conforme as suas. Cada um de nós foi plantado por Deus num lugar estratégico, para que o nome do Senhor seja glorificado, através das nossas obras que são vistas pelos homens. Na introdução, o nosso comentarista, pastor Osiel, ele diz que nós somos chamados a influenciar o mundo atual. Eu acho interessante, quando estudamos Apocalipse, capítulo 3, e pensamos na igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia. Laodiceia. Eu estou achando que eu escrevi Laodiceia errado. Eu estou achando que eu escrevi certo. Eu vou fazer questão de olhar. Eu falei um dia desses aqui, que às vezes a cabeça da gente fica pensando uma coisa, raciocinando uma coisa, aí eu escrevi certo da primeira vez. Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja sem relevância. Quando Jesus diz para Laodiceia assim, você é morno, você não é quente nem frio, e porque és morno eu vou te vomitar da minha boca. Jesus estava falando, é claro que perto de Laodiceia havia Hierápolis, a cidade das águas termais, e havia
Também Colossos, as cidades das águas refrescantes. Em Hierápolis, as águas termais tinham funções medicinais. E em Colossos, as águas frias tinham funções refrescantes. Aí Jesus, quando fala com Laodiceia, você não é quente nem frio, você é morno. E porque tu és morno, eu vou te vomitar da minha boca. Deus está falando, Jesus está falando com a igreja de Laodiceia no contexto que ela entendia. Porque as águas de Laodiceia, a Laodiceia não tinha fontes próprias. As águas chegavam oriundas de Dinisli. E elas passavam por um processo, eram águas termais que passavam por um processo de resfriamento e chegavam em Laodiceia mornas. E quando levavam as águas à boca, as pessoas tinham ânsia de vômito. Aí Jesus está dizendo para Laodiceia, de forma que ela entenda, você não tem funções terapêuticas como as águas termais de Hierápolis, e você não tem funções refrescantes como as águas frias de Colossos. Jesus está dizendo a Laodiceia, você é uma igreja que não influencia ninguém. Você é uma igreja que não exerce influência sobre a vida de ninguém. A palavra-chave da nossa lição é influência. Nós não podemos ficar neutros. Não existe para nós crentes a possibilidade de ficar neutros. Eu não vou influenciar nem positiva e nem negativamente. Não existe essa possibilidade. Nós precisamos influenciar o mundo. A igreja está na terra. Por que Jesus não arrebatou a igreja ainda? Para a igreja influenciar o mundo. Primeiro ponto, o sal tempera e conserva. O sal tempera e conserva. Pastor Osiel vai dizer o seguinte. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para sal. O primeiro vai falar do sal como tempero, o segundo do sal como substância, fertilizante para a terra, o terceiro como substância que conserva os alimentos e o quarto como sabedoria e graça no discurso. Então, são essas 4 metáforas, essas 4 funções que o sal tem na Bíblia, através da palavra grega halas. Todas essas funções têm a ver metaforicamente com a igreja. Primeiro, tempero, temperança. É inclusive uma das virtudes do fruto do Espírito, do qual Paulo fala em Gálatas. Perdão. Segundo, substância fertilizante para a terra arável, ou seja, tornar a terra produtiva. A igreja faz isso, a igreja torna este mundo produtivo. Ela tem que fazer isso, porque o que o mundo produz é podridão, mas a igreja torna a terra realmente boa, produtiva. Terceiro, como substância que conserva os alimentos da deteriorização. A igreja, esse mundo não se perdeu totalmente ainda, porque a igreja está aqui. E nós precisamos exercer a nossa influência. Nós precisamos exercer a nossa função de conservar a terra para que ela não se deteriore, conservar a ética, conservar a moral, conservar os bons princípios. E quarto, como sabedoria e graça no discurso. Temos que ser temperados para ter uma palavra sábia e cheia da graça de Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a importância do sal. E aí o pastor Osiel vai falar, deixar claro para nós, que o sal tem a função de dar sabor e essa função simboliza a vida moderada. Eu acabei de falar isso aqui. Equilibrada, de modo que traz ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Temperança. Temperança. Que a Bíblia chama também de domínio próprio. Domínio próprio. Paulo trata disso. Domínio próprio. Paulo fala dessa virtudes
do fruto do Espírito. A outra função do sal é de preservar os alimentos da deterioração. Preserva os alimentos da deterioração. Deixa eu voltar aqui, ó, e fazer com uma outra cor, já que a gente tem a oportunidade de fazer isso. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Sempre alguns alunos me perguntam, pastor, que programa é esse que você usa? A gente aqui usa um programa, eu uso um iPad Pro, que é esse que tem como a gente escrever com a caneta, e usa aqui o Apple TV para fazer a transmissão e a recepção na TV, ok? Eu uso o aplicativo do e-books ou livros do iPad, tá joia? É uma função magnífica que ele tem para a gente, que facilita a gente nessa apresentação da disciplina, juntamente com a apresentação da revista. Então, quando não havia tecnologia de refrigeração, os alimentos precisavam ser conservados para não se deteriorar. Então, as pessoas esfregavam sal nos alimentos. Metaforicamente, a igreja é esse sal que é esfregado no mundo, a fim de preservar, para que as coisas não se deteriorem. Eu fico pensando, se as coisas estão difíceis, imagine se a igreja não estivesse aqui. Imagine se nós não tivéssemos uma luta pela ética e pela moral. Que ponto nós chegaríamos? Onde nós já estaríamos? Glórias a Jesus pela vida de homens e mulheres que defendem a ética, defendem a moral, que lutam por isso. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
Terceiro parágrafo do primeiro ponto. O cristão como sal. O cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Eu fiz questão de escrever aqui que isto muitas vezes gera desconforto. Isto gera... gente, eu tento fazer uma letra da melhor que eu posso. Gera desconforto. Muitas vezes, expressarmos os valores morais e espirituais do Evangelho, nos opondo aos valores do mundo, gera desconforto. Quantas vezes gera desconforto na própria casa, na própria família? Tem gente que pensa, mas você não pode pensar assim, mas isso é errado, isso é discriminação. Gera desconforto, porque nós estamos vivendo num mundo apodrecido pelo pecado. Nós precisamos ser como o lírio. Lírio, que a Bíblia fala lá em Cantares, que crescia no pântano, mas não se contaminava, não se sujava. Nós somos assim, a igreja do Senhor Jesus. Estamos na terra, uma terra corrompida, contaminada pelo pecado, e nós precisamos estar preservados, precisamos preservar a nossa vida. Então, alguns confrontos, alguns desconfortos, nós vamos passar mesmo. Às vezes uns mais intensos, aí nós vamos entender o que Jesus falou: bem-aventurados sois vós quando vos odiarem, quando disserem todo mal contra vós por minha causa. É claro que o modelo da igreja primitiva nos ensina que a igreja primitiva caía na graça do povo. Mas nós não podemos negociar valores inegociáveis do evangelho para sermos simpáticos com as pessoas. Cair na graça do povo, a gente tem que ser simpático, amável, agradável, amar as pessoas. Eu falo que crente tem que ser gente boa, mas nós não podemos negociar valores inegociáveis da nossa fé. Então, isto realmente gera desconforto, mas nos coloca também no lugar que Deus preparou, preservou, reservou para a igreja. Segundo ponto, a luz ilumina lugares em trevas. Primeiro parágrafo, conceito físico e metafórico. Conceito físico e metafórico. Pastor Osiel nos propõe que, do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Eu queria pensar com você aqui algumas coisas importantes sobre a luz. Vamos lá. Algumas coisas importantes sobre a luz. Primeiro, Gênesis 1:3. Deus disse: haja luz. Deus criou a luz. Essa luz não é a luz solar, porque depois Deus cria o sol. Aqui Deus está criando a luz, ok? Só pense nisso. Segunda referência bíblica, João, capítulo 9 e versículo 5. O próprio Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. E depois, em João, capítulo 1 e versículo 4, a Bíblia diz que a vida estava em Cristo e a vida era a luz dos homens. Isso aqui ficou bem... mas dá para ler. A vida era a luz dos homens. Quando a Bíblia fala, e Jesus afirma que nós somos a luz do mundo, Jesus está falando de algo que ele entende, que ele conhece muito bem.
Eu leio Gênesis 1 e 3, quando Deus disse, haja luz e houve luz. Ali eu entendo que aquela luz era uma luz que estava ligada ao próprio Cristo. Uma vez que João fala que no princípio era o verbo, está falando de Jesus, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esta luz que surge ali em Gênesis capítulo 1, versículo 3, é uma luz que sai do próprio Deus. Cristo ali está representado como a luz do mundo, que ele mesmo afirma ser em João capítulo 9 e versículo 5. E depois, e antes disso até, né, João capítulo 1, versículo 4, ele fala que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus é a luz do mundo e Jesus é a luz dos homens. Uma vez que estamos já envolvidos pelo reino, através de Cristo, essa luz de Cristo está sobre a nossa vida e nós somos a luz para este mundo em trevas. E precisamos perceber que a luz dissipa as trevas, a luz acaba com as trevas, a luz não luta contra as trevas, a luz faz as trevas desaparecer. Nós não temos que lutar contra as trevas, nós temos que resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados. O que nós precisamos fazer é ser luz e onde nós chegarmos, as trevas serem dissipadas. Segundo parágrafo do segundo ponto, o cristão como luz do mundo. Eu fiz uma anotação aqui que eu achei interessante e eu quero deixar claro aqui também que nós vivíamos em trevas. E nos tornamos luz. O cristão é a luz do mundo, foi o que eu acabei de dizer aqui. E a minha forma de enxergar isto é, nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Uma vez que recebemos a Cristo, a luz de Cristo é refletida sobre a nossa vida. E agora a nossa vida é transformada para boas obras. Tiago fala disso, salvos para as boas obras. E as nossas boas obras são vistas pelos homens. E quando elas são vistas pelos homens, eles glorificam o Pai. E nesta glorificação que eles fazem do Pai, reconhecendo as boas obras que nós temos, a luz de Deus está iluminando através de nós. Então, a luz que nós somos não é uma luz própria. Nós não temos esta capacidade, mas a luz de Cristo está sobre nós e nós nos tornamos também a luz. Quando estudamos a teologia joanina, nós aprendemos, através de João, que Cristo se tornou tudo o que nós somos para que nós nos tornemos tudo o que Cristo é. E aqui, se nós temos Jesus como a luz do mundo, nós também nos tornamos luz neste mundo, para que através de nós as pessoas realmente conheçam as obras de Cristo. Terceiro ponto do segundo parágrafo, luz em lugares de trevas. O nosso comentarista diz que, nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar luz no mundo pelo meio da sua própria vida. É a coerência daquilo que nós estamos falando. A nossa própria vida, nós nos tornamos também luz e a nossa própria vida espalha essa luz no mundo. O comentarista deixa claro para a gente que é preciso atentar para a verdade bíblica que o cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Por intermédio do Espírito Santo. Então, quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, por exemplo, ele fala que as virgens loucas viram o azeite acabando e elas sabiam que a luz delas ia cessar. Elas sabiam disso. E elas vão correndo buscar o azeite. É claro
Eu gravei 6 aulas gratuitas para a Academia de Pregadores. São aulas gratuitas, um presente da Academia de Pregadores para você, onde nós vamos tratar sobre a hermenêutica aplicada à pregação. E eu falei um pouco sobre interpretação de parábolas, o cuidado de interpretar parábolas, e principalmente a parábola das 10 virgens, que é uma das parábolas mais mal interpretadas da Bíblia. Mas uma coisa Jesus deixa claro na parábola, que era um contexto da cultura local. Se o azeite estava acabando, sabia-se que a luz da lamparina ia também acabar. Nós precisamos entender que o que mantém a nossa luz viva, acesa, é a ação do Espírito Santo em nós. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos estar atentos para que essa luz não se apague. Terceiro ponto. Discípulos que influenciam. Primeiro parágrafo, sendo sal. Pastor Osiel nos comenta que o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Quando você coloca sal numa comida, ele desaparece ali, ele some, mas o sabor dele fica. O sabor dele fica. Isso quer dizer que, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Agostinho, um dos grandes teólogos, dizia assim, pregue... Aliás, não vou escrever, que é longa a frase, mas Agostinho dizia o seguinte, pregue em todo tempo. Se necessário for, use palavras. O evangelho de Cristo que nós anunciamos precisa estar impregnado em nós. Nós não podemos falar só de algo que nós aprendemos teoricamente. O evangelho precisa estar impregnado em nós, agir verdadeiramente na nossa vida. Segundo parágrafo, sendo luz. Pastor Osiel diz que os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como Deus está na luz. Eu vou repetir o que eu disse aqui agora há pouco. São os crentes que se acham 007 de Deus, agentes secretos de Deus. Nós não temos como ficar em cima do muro. Eu não vou influenciar nem positivo nem negativamente. Não, nós não podemos nos esconder. Deus, e é isso que Jesus diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode acender uma candeia, uma lamparina, uma luz e colocar debaixo de uma cama, esconder. Mas tem que colocar num lugar onde vai clarear para todos que estão na casa. Isso era um objeto da cultura local. Então, nós precisamos ser relevantes. Repito, não podemos ser como a igreja de Laodiceia. Terceiro e último parágrafo, a influência cristã. Que tipo de influência nós estamos deixando no mundo? Pastor Osiel propõe que influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico, ou seja, fora do centro, ex-centro, ex é tirar, ou ostente alguma coisa. Não significa, pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é de um embaixador, de uma pátria. Então, nós não estamos nos colocando no centro de nada. Não significa que o crente seja excêntrico, é que ele tem que ser visto como o centro de todas as coisas. Mas precisamos ser verdadeiramente o sal e a luz que está em nós e que vai refletir no mundo através da nossa vida. Eu fiz questão de anotar aqui que não somos uma comunidade alternativa. Não somos uma comunidade alternativa. Vamos viver fora deste mundo. Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele deixou isso claro. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não pertencemos ao mundo, mas estamos aqui. E precisamos entender esta verdade. Por que estamos aqui? Para realmente influenciarmos a sociedade onde estamos. Meus queridos,
Que Deus nos ajude a ser sal e luz o tempo todo e em todo o tempo. Deus te colocou num lugar, te plantou num lugar específico. Eu não posso estar no lugar onde você está, e nem você está no lugar onde eu estou. Cada um de nós fomos colocados por Deus em lugares estratégicos para influenciar. Ore a Deus e Deus vai te dar condições de influenciar cada vez mais a comunidade, a empresa, a escola, a família que você está, a igreja que você está, deve ser influenciada. O mundo deve ser influenciado. Se todos nós, como crentes, entendemos verdadeiramente isso, nós mudaremos a realidade da sociedade. Ah, mas o mundo jaz no maligno, o mundo está perdido. A Bíblia fala isso, mas a Bíblia também fala que nós somos luz e sal para este mundo. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.